vamos dar início à sequência, aliás, da início de pregação que começamos no mês passado, sobre as bem-aventuranças. Hoje é a segunda bem-aventurança. Mateus 5, vamos ler do 1 ao 11. Mas a mensagem tratará do verso 4. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e que disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aqui. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Faz a transmissão do Senhor. Senhor Deus, a tua palavra foi lida com reverência e também com santo temor. Senhor, pedimos que o Senhor possa tirar de nós todos os encargos desse mundo, com as preocupações, para que possamos estar aqui como filhos atentos, querendo ouvir a instrução do Pai. Senhor, por favor, nos ajuda a começar por aquele que irá transmitir o sermão e também toda a congregação. Senhor, por favor, nos alimenta com a tua santa palavra, porque não acreditamos que há outra coisa que nos alimente senão a tua palavra viva. Então, por favor, Senhor, nos ajude, nos auxilia. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo e queridos visitantes, voltamos às bem-aventuranças e mês passado ouvimos sobre que nós somos inteiramente dependentes de Deus. Aprendemos a lançarmos fora qualquer coisa que nos faça sentir orgulhoso, autodependente e egoístas, porque existe uma promessa: bem-aventurados os pobres de espírito. E vimos que, por sermos pobres de espírito, somos participantes desse reino, que o reino é nosso. Não por nossos esforços, mas pela operação da graça de Cristo em nosso coração, pela intermediação do Espírito Santo. E hoje podemos subir mais um degrau, e no segundo degrau ainda continuamos com os olhos voltados para dentro de nós e para nossas ações. Nesta segunda bem-aventurança, podemos ver o trabalho contínuo do Espírito Santo, trazendo arrependimento, e também está inserido no choro cristão. Arrependimento é a lágrima dos olhos da fé. À medida em que subimos desses degraus, devemos sentir e ver o nosso pecado e miséria. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o mundo considera tal afirmação como ridícula, como contraditória. Como é que pode ser feliz aquele que chora? Quem é feliz vivendo chorando? É mais fácil ser feliz com o choro do outro do que o seu próprio choro. O exemplo é a funerária. Mecânicos, borracheiros, esses segmentos se alegram quando seus clientes se entristecem. A todo custo, o mundo procura fabricar seus momentos de alegrias efêmeras e passageiras. E para tentar amenizar um pouco desse sofrimento, seja no Réveillon, com muitos fogos, bebidas, embriaguez, seja no Carnaval, com suas marchinhas e com o uso de muitas drogas e práticas de várias imoralidades, as pessoas querem evitar a qualquer custo coisas que venham lembrar ou lhe trazer tristezas. Afinal de contas, ninguém gosta de ficar triste. Até no Evangelho de Lucas, temos um homem que, entesourando as suas riquezas, dizia, em Lucas 12, 19, passagem conhecida:
Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: essa noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem ficar? Por isso que na mente de um não regenerado, não tem como ele entender que a verdadeira felicidade só desfrutam aqueles que choram. Então precisamos aprender mais sobre esse texto. Sendo assim, eu vos proclamo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com o seguinte tema: os que choram são felizes, porque serão consolados. E veremos em 2 pontos: quem são esses que choram e como eles são consolados. Primeiro ponto: vimos na primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus se dirigiu em especial aos seus discípulos. As bem-aventuranças são pronunciadas não para as pessoas se tornarem cristãs, mas porque elas já são cristãs. Então, os que choram já se encontram no estado de felicidade. Esse choro não é algo produzido pelo homem. Também esse choro não se relaciona com coisas perdidas que possuímos aqui. Não é gerado por um sofrimento ou angústia com relação a algum evento ou bem material que se foi. Esse choro não é provocado por coisas naturais de nossas vidas, como doenças, por exemplo. Mas esse choro deve ser entendido no sentido espiritual. É uma tristeza espiritual provocada, ou seja, choramos no espírito. É algo que necessariamente resulta do fato de que alguém é pobre de espírito, e aí ele pode de fato chorar ao contemplar Deus e sua santidade. E em seguida, contempla a vida que espera que viva. Então é que realmente vejo a mim mesmo e o meu total desamparo e desesperança. É olhando para Deus que eu vejo que nada eu sou. Então, quanto mais santo alguém é, maior a consciência do pecado que essa pessoa tem. O homem que realmente viu a si mesmo, tendo se examinado em sua pessoa e vida, é alguém que vai chorar em vista dos seus pecados, em vista das coisas malignas que pratica. Em 2 Coríntios 7:10, temos essa verdade ensinada para nós. Paulo diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então aprendemos que há uma tristeza que é segundo Deus e que produz arrependimento para a salvação, porque a morte está na tristeza do mundo. Sendo assim, a tristeza segundo Deus é melhor que a alegria do mundo. Esta bem-aventurança é importante porque está relacionada com a prática do autoexame, que é uma introspecção. Meus desejos estão glorificando a Deus? Estou vivendo uma vida cristã verdadeira ou só de fachada? Meus planos para o futuro, Deus está presente? E está presente como? Da semana? Ou Ele realmente permeia do início ao fim? Eu faço tudo o que eu faço para a glória de Deus? Seria bom fazer uma pausa no fim de seu dia e começar a meditar sobre si mesmo. O que eu fiz, o que eu disse, como eu disse, o que eu pensei, o que eu deixei de fazer. Como andam os meus relacionamentos? Quando o verdadeiro seguidor de Cristo olha para os seus pensamentos, desejos e ações, ele vê que todos estão errados. Surge automaticamente uma insatisfação por não estar vivendo bem, por não estar servindo bem a Deus e não ao próximo. Ele não pode se contentar consigo mesmo, pois já é pobre de espírito. Ele tem um correto entendimento da doutrina bíblica do pecado. Ele sabe quem ele é, sabe quem Deus é, o que Deus espera dele. Mas muitas pessoas não têm compreendido que precisam ser convencidas do pecado antes que possam experimentar essa verdadeira alegria. A pessoa que vive pecando é a fonte da felicidade. Mas os que praticam o pecado, essa pessoa de fato não é nascida de Deus. E o seu fim será de pranto e de ranger de Deus. Outros pensam que esse sentimento só se deu no momento da conversão, naquele dia, em 1900, e que não precisam de arrependimento no seu dia. Houve um teólogo que disse: o verdadeiro arrependimento lhe traz arrependimentos diários. Meus irmãos, não é algo que só ocorre por ocasião da conversão. Antes é algo que continua durante toda a vida do crente.
E nenhum homem pode sentir o pecado a não ser pela graça de Deus. 1 João 1,9 nos diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, grande parte da nossa dignidade está em reconhecer a nossa indignidade. Há também um desejo enorme de sairmos desse mundo para estarmos com o Senhor. Fugirmos do pecado e da presença do pecado. Não ofender mais a Deus e ao nosso próximo. Não temos prazer em ficarmos entristecendo ao Senhor Jesus, nem o Espírito Santo, os nossos pecados, mas almejamos novos céus e nova terra. O crente verdadeiro quer ir para o céu não para viver a vida eterna ou para fugir do inferno. Ele busca o céu porque lá não haverá pecado. Ele não pecará mais contra Deus. 2 Pedro 3,13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós esperamos esse céu porque lá é justo. Lá não haverá pecado. Por isso precisamos constantemente estarmos examinando a nós mesmos. E não só fazermos isso no dia do sacramento da ceia. A palavra de Deus nos ensina, 2 Coríntios 3:5: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Não seria maravilhoso se cuidássemos de nosso coração espiritual do mesmo modo que cuidamos do nosso coração material? Fazemos os famosos check-up diários. No Antigo e Novo Testamento, vemos homens de Deus que choraram ao olharem para si mesmos diante da glória de Deus. Por exemplo, Jó 42, Jó fala: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Arrependimento ao olhar para Deus e para quem Ele é. O rei Davi, no Salmo 32, do 1 ao 6: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adora. Enquanto calei os meus pecados, envelhecemos meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor tornou-se em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 7: mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? 2 Coríntios 5:2 ele continua: e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Jesus vem gemido e expectativa que o pecado não mais existir em nosso corpo. O apóstolo Tiago 4, capítulo 4, do 8 ao 10: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois diante dos dobre, limpai o coração. Ricos e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Se tem um lugar que devemos chorar, é aos pés do Senhor. O próprio Jesus chorou, porém Ele não era pecador, e não cometeu pecado. Ele não chorou por causa dos seus pecados, mas como santo de Deus, Ele também chorou diante da incredulidade do povo, quando estava para ressuscitar Lázaro, e também chorou com muito pesar, e lamentou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O Espírito Santo produz no coração de seus servos este lamentar, este choro. Devemos lamentar pelos nossos pecados, também devemos lamentar pelo pecado que reina em nosso mundo caído, ansiando pela libertação plena dos nossos pecados e desse vale de lágrimas. Busca auxílio do Espírito Santo para fortalecer você contra o pecado. Mas qual é então a resposta de Deus para os crentes que choram, que olham os seus pecados e que lamentam?
e que se entristecem verdadeiramente. Eles serão consolados. Quando lemos essa bênção, não devemos pensar apenas no futuro, que de fato haverá consolo, porque não pecaremos mais contra Deus. Não haverá mais pecado, mas aqui e agora já experimentaremos essa bênção do consolo. Sim, todos os que seguem a Cristo são consolados nesse mundo caído. Para aqueles que em sinceridade e em verdade se arrependem, o Senhor Jesus nos consola pelo seu Espírito Santo. Em João 14, ele diz que enviaria outro Consolador. Esse Consolador está todos os dias conosco. E não estamos só, abandonados, nem órfãos. Ele nos consola, dando-nos o seu Espírito Consolador. Ele habita em nosso coração. Somos templo ignorável dele. Ele intercede por nós. Veja quantas bênçãos, irmão. Com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos pedir como convém. Porque ninguém de nós sabe pedir como convém. A nossa oração não pode impressionar a Deus. O Espírito Santo nos leva a uma vida santa e purificada. Também nos guia a toda a verdade. E na verdade, que são as Escrituras, também podemos encontrar consolação. Os que choram podem ser consolados pelas Sagradas Escrituras. Paulo, pelo Espírito Santo, em Romanos 15, verso 4, afirmou: pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paciência, consolo e esperança. Podemos ter também através da palavra de Deus. E a pergunta é: como estamos com a leitura bíblica em nossa casa? Onde você tem procurado consolo, nos outros se lamentando ou nas Escrituras? Você ouve conselhos dos homens, mas não ouve conselhos do Senhor da salvação. Os que choram sabem que seus pecados podem ser confessados e têm perdão para eles. Basta dobrar os joelhos e fazer o uso da oração no coração. Os lamentos piedosos são melhores do que o regozijo carnal. Os que choram sabem que podem vencer o pecado, não confiando em seus sentimentos corrompidos e podres. Eles não confiam em si mesmos. Eles sabem que eles são vice-pecadores. E a despeito da graça de Deus, eles serem piores do que os que estão lá fora. Mas usando as verdades das Escrituras como arma para combater as transgressões e tentações, eles vencem. Os que choram pelos seus pecados podem encontrar consolo nos meios de graça, com a palavra de Deus, a vida de oração, participando da comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo, ouvindo no dia do Senhor a voz de Deus pela pregação. Não deixe sua Bíblia ficar empoeirada, nem abra ela apenas aos domingos. Nós precisamos recorrer às Escrituras e assim recebermos do Senhor consolação em nosso coração. Um coração quebrantado é o único coração sadio. Porém, alguns problemas podem ser identificados como verdadeiras barreiras e empecilhos para o espírito quebrantado e contrito. Os presunçosos, por exemplo, com uma postura orgulhosa, que se revela sempre sem necessidade de arrependimento e tristeza de seus pensamentos, geralmente são: eu não sou tão ruim assim não, até já fui, mas hoje não. Para que eu preciso me preocupar com isso se eu sou eleito? Esse tipo de pessoa precisa desenganar-se o mais rápido possível. A frivolidade diz: e eu vou ficar me preocupando com tristeza do pecado? A vida é uma grande festa. Ou todo mundo peca, todo mundo quer da lei de Deus. Eu quero ir para trabalhar, eu quero curtir, usufruir das coisas que eu tenho. Eu quero rir o tempo todo, jamais chorar. E nunca quero enfrentar os meus problemas pecaminosos. Eu apenas vou ignorá-los. Terrível será para os que pensam assim. A procrastinação adia e diz: é verdade tudo que eu ouvi hoje, mas um dia lá na frente eu farei uma análise séria dos meus pecados. Mas hoje não. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago 4, 14. Esse é um pensamento louco, é como alguém pular de avião e não abrir seus paraquedas, confiando que de fato irá salvar seguro.
Também o desespero quando o pecador pensa que Deus não perdoa os seus pecados. Mas para o homem que lamenta e chora as suas misérias, Cristo promete bênção do consolo. Olhe para a cruz e entenda a profundidade de seus pecados. Eles foram castigados em Cristo Jesus, para que hoje você tenha o perdão de Deus. O perdão daqueles pecados que você ainda cometerá. Aqueles pecados, Cristo levou. Peça perdão a Deus com o coração contrito e não apenas de boca para fora. Dai-me um coração puro e contrito, ó Senhor. É a oração que todo crente piedoso deve fazer. Esse choro sempre haverá aqui, sempre haverá espaço para se lamentar. E não se desespere, Cristo pagou por seus pecados. Ele não vai abandonar você. Ele sabe que você é pecador e mesmo assim, Ele amou. Mas nunca deixe de chorar esse choro. Mesmo chorando, continue servindo a Deus com alegria. Mesmo chorando, não cesse de orar. Mesmo em lágrimas nos olhos, use seus dons para o crescimento do reino de Deus. Servindo a Deus e ao seu próximo, seus talentos. Para a edificação dos membros do corpo de Cristo. Mesmo chorando, leia as Escrituras particularmente para os seus. Mesmo enfrentando dificuldades, seja em seu casamento ou em seu lar, continue caminhando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela noite. Em Jesus você é bem-aventurado, e no Senhor encontramos e encontraremos consolação plena. Percebemos que, mais uma vez, bem-aventurados, felizes, não são aqueles que procuram felicidade, mas aqueles que procuram piedade do Senhor. Eles não procuram felicidade porque eles são felizes, mas eles choram. Choram porque não são com Cristo. Eles choram porque eles são humildes de espírito e sabem que nada tem em suas mãos. Além desses consolos, haverá algo que nós receberemos, que será algo maior e definitivo, quando no futuro breve nosso Senhor Jesus retornar em glória. Nos a certeza da segunda vinda de Cristo deve tocar e impregnar cada parte do nosso comportamento diário. Os que choram hoje, saibam e tenham plena convicção que na vinda do nosso Senhor Jesus, Ele nos consolará. Vai ser o último dia que você pecar. Como disse um pastor reformado, ó, que Cristo venha em passos largos. Se Ele desdobrasse os céus como uma capa e tirasse do caminho o tempo e os dias. Com o nome de Jesus não haverá mais prantos, nem medos, nem temores, nem mortes, nem pecados e nem tristezas, nem noites escuras, nem ansiedades, nem depressão. Nenhum defeito haverá no novo céu e nova terra. Que grande dia será! O último dia que nunca se acabará. Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Nos diz o livro da Bíblia, o último livro da Bíblia, o livro da consumação. Apocalipse 21, 4 a 5 nos diz. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas coisas, todas as coisas, e acrescentou. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa será a maior alegria de nosso coração e o maior de todos os acontecimentos. O último grande acontecimento. Bem-aventurados que choram, porque de fato serão consolados. Amém. Amém.